nome da Sendor, a gente agradece a sua participação, em nome de Gorete, que é a nossa diretora científica e a diretora médica da clínica também. Bom, Dr. Juliano Lambi é médico, ortopedista, cirurgião de coluna, que hoje vai nos presentear com uma discussão extremamente importante e, eu diria, muito importante, principalmente para diversos pacientes que aí ainda têm dúvidas em relação às possibilidades de intervenção e eu diria, sempre por conta de uma série de questões, mexer na coluna é sempre muito assustador para muitas pessoas. Então, hoje a gente tem a oportunidade de discutir isso com um especialista de grande tarimba. Tá? Então, doutor Juliano, muito obrigado. Agradeço também todos os presentes aqui e agradeço todos aqueles que, direto ou indiretamente, estão atuando para que essas sessões elas ocorram. Também gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, né, a Ambiental, a Momenta, a Casa de Saúde e a Prate Dona Dulce. Tá bom? Muitíssimo obrigado. A palavra é com o senhor, professor. Então tá, eu agradeço também a oportunidade de a gente falar sobre essa técnica, que é uma coisa que, por exemplo, a gente já vem se dedicando há muitos anos, por incrível que pareça. Ela era uma técnica que era meio off-label, né, a gente chama, porque o meu grupo aí, que eu opero já há muitos anos em Salvador, a gente faz isso desde 2000, eu voltei dos Estados Unidos em 2007, então a gente faz isso desde 2008, 2009, na verdade o Fabrício, né, que é o colega que nós trabalhamos aí, vem fazendo isso há muito tempo, então isso não é uma coisa nova, na verdade a grande novidade de tudo isso é que antigamente o paciente tinha que arcar com o custo, e ou planos de saúde que somente os top, né, liberavam e por aí vai, tá? Mas a técnica é muito antiga, tem pelo menos 20 anos na Alemanha, a gente sempre ficou querendo que isso se integrasse aí a nossa prática diária, né? Então, isso não é uma coisa nova, é uma coisa bem antiga. A grande novidade é que a tecnologia evoluiu demais. Hoje a gente consegue fazer tudo, praticamente tudo, é incrível. Antes a gente tinha muita dificuldade, não tinha equipamento, não tinha como enxergar, porque as técnicas, o equipamento era ruim e por aí vai, né? E aí, depois desses 13 anos tentando implantar essa sistemática aí dentro da ANS, ela entrou agora na ANS, tá? Ou seja, significa que é uma técnica cirúrgica que ela veio para beneficiar muitas e muitas pessoas, tá? E ela, agora estando na ANS, a gente pode indicar para todos os planos de saúde. Eles são obrigados a pagar como qualquer cirurgia que antes não pagava, tá? Então, isso é o que nos fez mudar muita prática. Incrivelmente, a gente está mudando demais a prática. O meu consultório mudou demais, tá? A partir do momento que a gente pode indicar isso para a maioria das pessoas, tá? Porque é a patologia mais comum que nós temos, a tal da hérnia de disco, ou a dor radicular, né? A dor lombar é muito, muito comum. Mas, assim, aquela que mais a gente tem um acesso que estava bloqueado é a hérnia de disco, ou seja, a hérnia de disco antigamente a gente tratava com o quê? A gente tratava somente com cirurgia aberta, tem que abrir, tem que ir lá e retirar a hérnia, né? E hoje a gente não precisa mais disso, tá? Então, eu acho que o foco da endoscopia hoje, assim, nós hoje conseguimos fazer para todo mundo, ela veio mudar a maneira de tratar, nós mudamos a maneira de tratar, por incrível que pareça, tá? Eu acho que esse é o grande ponto. Nós tínhamos limitações, hoje a gente não tem mais limitações, tá? Então, a gente vai conseguir tratar inúmeras patologias. Vocês vão ver aí dentro da apresentação que ela antigamente era restrita à coluna lombar, hoje a gente já faz na cervical, aí na Sendor, eu tenho 2 doentes já que a gente vai fazer cervical, que é uma coisa bem incomum, talvez pouca gente consiga, pouca gente esteja fazendo, na verdade, no país, ou muito pouca gente está fazendo, e a gente já está fazendo aí. E a torácica também, que é uma técnica menos comum. Então, eu vou começar aí um pouco para a gente explanar, então, aonde vem o conhecimento que nós temos, né? Tá? Vamos lá. Então, aqui um pouco da minha história, tá, Claude? E todos os participantes que estão aí. Eu fiz a minha residência lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Aí eu fui fazer o meu fellow em coluna nos Estados Unidos, fiquei 2 anos lá, 1 ano no Texas, 1 ano em San Diego. Já no Texas, naquela época, já se fazia endoscopia, que é o Tony Yang, que vai aparecer aí, que é um cara que desenvolveu nos Estados Unidos a maior parte das técnicas, tá? Nos Estados Unidos, né? Então, são 2 anos de fellow lá, então a gente tem um background grande.
de onde vem essa tecnologia. Então, o que é a endoscopia? A endoscopia de coluna, resumindo, é uma técnica onde a gente vai poder acessar o canal medular, tá? Seja pela interlaminar, seja pelo lado que é transforaminal, de todas as colunas, né? Tanto cervical, torácica e lombar. É uma técnica que permite que, basicamente, hoje, a gente possa tratar uma hérnia de disco, e qualquer hérnia de disco, certo? Esse é o grande ponto, qualquer hérnia de disco. Nós tínhamos limitações antigamente, ou seja, hérnia grande não podia, não, hoje não é mais assim, tá? E então a endoscopia é uma técnica que permite que a gente acesse o canal medular, que é uma cirurgia de coluna, não é uma cirurgia simples, ela tem as complicações das cirurgias de coluna, tá? E quando a gente está treinado para isso, essas complicações a gente controla como qualquer outra cirurgia de coluna, né? Mas as complicações nós mesmos resolvemos. Isso é uma coisa que é muito importante, porque não adianta você fazer um procedimento que você não resolve a complicação, como era antigamente a vertebroplastia ou a endoscopia, essas coisas todas, tá? Então, isso é muito importante. A gente tem que pensar também, não é só no fazer, mas nas complicações. A gente sabe que a cirurgia de coluna, as doenças da coluna, elas são muito afeitas aí a algumas complicações. Hoje a gente consegue controlar a maioria delas. O resultado também é um resultado que ele é muito controverso, dependendo da técnica que você usa, mas a endoscopia, como ela permite que eu acesse o canal, que eu retire as hérnias, né, que eu possa fazer uma descompressão, aquele paciente que tem uma compressão radicular ou estenose, é isso que a endoscopia faz. Ela é uma técnica de acesso, certo? O tratamento vai continuar sendo o mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma hérnia, eu tenho que tirar aquela hérnia para melhorar. Se eu tenho uma estenose, eu vou ter que abrir o canal para a gente poder melhorar, né? Se a gente tem um corpo estranho lá dentro, alguma coisa desse tipo, nós vamos poder abrir o canal para retirar isso. Mas isso é uma técnica de acesso. O procedimento continua sendo o mesmo, tá? Nós continuamos descomprimindo, nós continuamos fazendo dissectomias, nós continuamos fazendo a descompressão, tá? Só que a grande diferença qual é? A agressividade agora é quase zero, certo? Quase zero termo de modo de falar, mas ela é muito, muito pequena, tá? Então, a endoscopia é isso, é uma técnica de acesso que permite que nós venhamos a acessar o canal medular. Para quê? Para que nós possamos tratar aquelas patologias que são relacionadas ao canal medular, ou seja, coluna, cirurgia de coluna, tá? Então, ela é uma técnica de acesso, onde nós temos um vídeo que nós enxergamos lá pela ponta, né? Vocês estão vendo aí, estou fazendo aí, e ela permite, então, que a gente faça um acesso muito pequeno, com muito pouca agressividade, né? A fibrose, a gente tem visto que a técnica, ela permite uma fibrose muito, muito pequena, que é o que a gente quer, não queremos fibrose nas cirurgias, tá? Então, vamos lá. É isso que eu falei, não é uma novidade, tá? A gente já tem relatos por muito tempo, né? Ela é um método que vem para reduzir a agressividade das cirurgias, principalmente das hérnias, né? Que é o nosso foco, eu acho. Mas é uma evolução que vem sendo muito rápida. As técnicas, os materiais, o equipamento tem ficado absurdamente rápida a evolução, né? Coisas que a gente não tinha 2 anos atrás estão chegando aqui coisas novas que a gente não tinha. Então, veja aí, a gente tem relatos de 34, de 51, né? Todos são métodos para fazer a dissectomia, seja ela microdissectomia, nucleodissectomia, nada disso, quimionucleólise, que dissolvia o disco e daí você aspirava, né? Coisas que não deram certo, muito difícil. E aí na realidade, a gente começou a ter uma resposta melhor quando a gente começou a ter o Cambin, que era o cara que inventou que dava para trabalhar por esse forame por onde a gente entra. Aí foi uma situação onde deslanchou muito grande. Só nós tínhamos a dificuldade técnica, né, do equipamento que nós precisávamos para isso. Por exemplo, você tem uma ideia, eu falei que em 2007, 2008, a gente fazia com o Fabrício aí, por exemplo, e aqui em São Paulo também, mas naquela época a gente não conseguia enxergar quase nada, nós não tínhamos cautério, então a gente tirava só aquelas hérnias extraforaminais por essa técnica transforaminal, que é uma coisa muito limitada, muito, muito limitada, não valia a pena fazer, porque era poucos casos e de resultado muito controverso, né? Ou seja, fazer só a dissectomia, você melhorava em uma grande quantidade, mas uma grande quantidade de pacientes não melhorava, né? Ele mesmo evoluiu, né, para triângulo de segurança, mostrando que a gente tem uma segurança muito grande, isso já foi em 90, ele descreveu toda a técnica, todo o método, tá?
e aí a gente começou, a partir de 90, a ter uma evolução muito grande, e essa evolução maior, na verdade, foi lá na Alemanha, né? Lá que tem todo o equipamento e tudo mais. Mas, aonde é que nós temos a medicina, vamos dizer assim, mais avançada tecnologicamente? É na Alemanha, e a gente tem, com o Tony Yang, que é um dos colegas, dos caras que eu fiquei lá, quando eu fiquei nos Estados Unidos, em 2005, 2006, veja, 2005, 2006 ele já fazia isso, tá? Ele que inventou o sistema YES, por exemplo, que é Young Spine System, tá? Young Spine Surgery System. E então ele, eu diria assim, que é um grande precursor do que nós fazemos hoje, do transforaminal, mas ele tem um equipamento que é primordial, tecnologia, qualidade, né? Hoje nós temos o mesmo equipamento que ele, então a gente está evoluindo rapidamente aí, tá? E depois veio o Rutten, que é um cara hoje que eu acho que é até maior que o Tony Yang. Por quê? Porque ele faz só isso na Alemanha, desenvolveu a maior parte dos equipamentos, é feito pelo Rutten, e ele faz interlaminar, transforaminal, cervical e tudo mais, que é o que a gente hoje tem aqui como foco, né? Como nosso exemplo, eu diria assim, é o que o pessoal tem feito muito na Alemanha, tá? Vamos ver. E aí a gente está naquele dilema, né? Mas a endoscopia, onde a gente pode fazer uma endoscopia, né? Vocês devem ter ouvido aí, a endoscopia para tirar a hernia de disco da lombar. Não, não é. Foi. No início sempre foi, tá? Hoje, por incrível que pareça, eu acho que nos últimos 5 a 7 anos, a evolução lá fora foi imensa, e agora a gente está trazendo isso para cá, tá? A lombar é uma coisa já estabelecida para qualquer tipo de hérnia, tá? Ontem eu fiz uma hérnia grande que antigamente, até botei no meu Insta lá, o pedaço que saiu são 2 pedaços muito grandes que a gente diria, e discute-se hoje ainda nos congressos, não, isso aí não sai pela endoscopia, você vai lesar, você não vai enxergar, você não tem equipamento para tirar, isso não, hoje tem, tá? Mesmo as hérnias grandes, você consegue trabalhar, porque você vai fazer a mesma cirurgia, o mesmo procedimento que você faria numa cirurgia aberta, quando a gente fala interlaminar, só que microscópica, vamos dizer assim, microscópica não, mas mini invasivo, tá? E conseguindo retirar essa hérnia, porque é um espaço muito pequeno. Então, mesmo as grandes, tá? Aí nós temos o grande foco neste momento que a gente está migrando e está aprendendo aí até as indicações, que são as indicações antigas, se fazia isso de uma forma aberta e hoje se faz essa forma endoscópica, é na cervical. A cervical está nos dando um campo muito amplo. Por quê? Porque nós temos muitos doentes que têm lá uma estenose pequena, uma hérnia pequena, e o paciente tem aquela dor irradiada, ou mesmo dor facetária. Hoje a gente tem feito endoscopia para dor facetária, se chama denervação endoscópica. O Tony Yang já fazia isso, aquele que eu te mostrei. O alemão não faz, mas o Tony Yang faz, o americano faz. Ao invés de a gente só, por exemplo, fazer uma agulha, que é a primeira etapa, né? Você faz uma agulha, faz outra, faz a radiofrequência e tudo mais. Hoje a gente pode acrescentar o quê? Uma denervação vendo aquilo que a gente está queimando, vendo a faceta, abrindo a faceta, fazendo a denervação como se fazia antigamente aberta, que se deixou de fazer há, sei lá, 20, 30 anos, que não se faz uma denervação aberta, né? Então, a denervação endoscópica vai vir tanto para a lombar, né? A lombar também tem denervação facetária endoscópica, mas a cervical está sendo um foco bem importante agora dentro da endoscopia. Então, nós estamos conseguindo ressecar hérnias, tá? Estamos conseguindo desfazer estenoses cervicais, porque a estenose cervical ela é menor, ela é mais fácil de trabalhar, né? E a gente não lesa toda aquela musculatura. Então, as estenoses cervicais, as hérnias cervicais, é óbvio que ela tem que ter um posicionamento, ela tem que ter um tamanho, essas coisas, né? A cervical ainda é uma área que a gente está progredindo, mas a gente vai chegar provavelmente nas hérnias maiores também, mas as descompressões maiores também, tá? Então, o que acontecia? Para fazer uma descompressão, uma hérnia cervical posterior, que ninguém mais faz hoje em dia, nós lesávamos muito o paciente, lesávamos muita musculatura, mexíamos no forame, deixava fibrose, e isso deixava o paciente com dor pior do que ele estava, tá? Porque a fibrose e a lesão da musculatura são difíceis de tratar, quase que humanamente impossível, não tem tratamento da fibrose específico. Tem paliativos, né? Vai lá, faz o RAX, põe medicação, alguma coisa assim, mas ela retorna, tá? O quadro retorna. Então, dentro da cervical, eu acho que é o grande foco do momento aí que a gente tem para a gente progredir dentro das patologias cervical. Então, hoje a gente não precisa mais fazer uma artrodese, por exemplo, na cervical. Por quê? Porque as artrodeses são para tratar dor axial, que é a dor no pescoço, certo? As dores radiculares, hoje a gente consegue só descomprimir, só retirar essa hérnia
e se isso for efetivo, pronto. Se não for efetivo, se o paciente continuar com outra sintomatologia, coisas associadas, aí você vai fazer uma artrodese. Então, a gente está criando um gap que nós não tínhamos, que essa é a grande vantagem da endoscopia. Nós antes precisávamos pular lá de uma infiltração, de uma denervação, nós levávamos o paciente, reforço da musculatura, fisioterapia, medicação. Muitas vezes o cara tomando essa medicação aí cronicamente por muito tempo, tá? E hoje, com a endoscopia, nós conseguimos fazer um gap entre a cirurgia, certo? Ou seja, você tem um paciente com dor, que você está lá manejando, o cara fez uma coisa, fez outra, bloqueou, infiltrou tal, e você está com, vou indicar a cirurgia? Não. Hoje nós indicamos o quê? Pensamos na endoscopia, porque se nós conseguimos aliviar o sintoma do paciente, a gente bloqueia o fato cirúrgico. Então, se isso não for efetivo, aí a gente começa a pensar na cirurgia. Então, se cria um grande gap. Por exemplo, o número de artrodeses que a gente está fazendo protelando essas coisas. O paciente vem para a gente já tentando protelar essas coisas, tá? Então, a cervical é uma coisa muito, muito boa que está acontecendo aí, que a gente já está bem na frente, estamos aí na frente da evolução dessa parte aí da cervical, tá? Eu acho que aí em Salvador, só eu e o Fabrício vamos fazer cervical, provavelmente, pelo menos agora, assim, de cara, né? A gente já está programando isso. Aí, na torácica, é o último foco que nós temos, porque a torácica ela é um canal um pouco mais estreito, a gente precisa ter uma patologia bem determinante, é uma cirurgia bem mais complicada, porque tem a medula ali dentro, mas também se está evoluindo muito nesse nível aí. Se você tem uma hérnia só, você vai lá e só resseca a hérnia torácica. Antigamente tinha que operar, uma cirurgia grande, não sei mais o que, não. Primeiro essa etapa, tá? Então, a torácica também, nós temos muitos pacientes que a gente vê que eles têm patologia torácica, eles têm os discos doentes, hoje a gente pode tratar só com a dissectomia, a gente vai lá, resseca aquele disco, como se faz na lombar, como se faz em outro lugar, e essa dor pode protelar, ela pode reduzir, ela pode ter aí um gap muito grande. Enquanto isso, nesse gap, a gente vai fazendo as outras coisas que se tem para dor, por exemplo, tá? Aí você associa os outros procedimentos, porque a gente não vai parar de ter um paciente com doença crônica. Ele vai continuar com a gente, tá? Mas a gente vai conseguir acrescentar alguns procedimentos aí dentro do que a gente já tem. Tá? Então, a torácica é um foco que também vai surgir muita coisa. Inclusive, a gente sabe, e a gente vai trabalhar isso, que são as fusões endoscópicas, ou seja, a artrodese endoscópica é a próxima parada nossa. Por quê? Porque ninguém mais quer cirurgia aberta, tá? E nem cirurgia posterior, que te deixa sequelado, que a gente sabe disso, quando abre o canal e tudo mais. Então, a fusão endoscópica é a nossa próxima parada aí, tá? E a gente já está pensando e trabalhando em cima disso também, né? A gente vai acabar com as cirurgias abertas logo. Não vai mais ter nada disso. Vai ser tudo ou endoscópica ou minimamente invasiva, e basicamente é isso aí, alguma técnica que seja menos agressiva, tá? Então, estamos na lombar estabelecido, cervical também, torácica ainda em desenvolvimento para a maioria das técnicas, até porque as operadoras também, no rol da ANS, saiu só para lombar, tá? Não saiu para cervical nem para torácica. Mas a gente já está fazendo, já está pedindo, e aí por cima eles não vão poder nos bloquear muito tempo, não, tá? E quem é o nosso paciente para uma endoscopia? É aquele paciente que já usou a medicação analgésica, isso não é novidade, né? Quem já fez fisioterapia, quem já fez alguns tipos de bloqueio, seja foraminal, ou seja, facetário, para a gente pensar na faceta, ou do disco, alguma coisa de tratamento intradiscal, mas basicamente é um paciente que você tem que triar, que já fez as coisas todas que nós temos aí no nosso mercado, no nosso dia a dia, né? Que não apresentou melhora. Por quê? Porque muitos dos nossos doentes melhoram só fazendo uma intervenção menor, né? Mas o que a gente tem visto aí também? Esse conceito de integralidade é bem interessante, é bem aplicado, mas o que eu tenho visto na minha prática do consultório, tá? Os pacientes, muitas vezes, fazendo físio por algum tempo mais, tomando medicação por um tempo mais prolongado, né? Fez um bloqueio, o bloqueio não teve uma resposta, fez um forame, não teve resposta, a gente ficava num gap sem saber o que fazer com esse doente, ou a gente ficava fazendo múltiplas medicações nesse doente sem ter uma resposta adequada. A endoscopia está cortando esse ciclo, tá? Aquele paciente que não melhorou, que não teve uma resposta adequada, a gente está conseguindo, com a endoscopia, cortar esse ciclo, porque a gente vai agir lá naquele problema, lá na hérnia que ele tem, tá?
e com a ressecção, os pacientes melhoram, e melhoram muito bem. Hoje a gente consegue fazer uma ressecção, mexer no forame, no teto, ampliar o forame, sabe? Então, a gente consegue, além de ressecar, nós conseguimos dar espaço para essa raiz. Antigamente, a gente não conseguia. Então, esse é o nosso paciente, aquele que não melhorou, aquele paciente que a gente tem lá cronicamente, que está lá e você já fez várias e várias coisas, a gente não está conseguindo dar uma resposta para ele, mas uma intervenção muito mais precoce. Isso os pacientes pedem para a gente, quando conhecem a endoscopia. Muitos dizem para a gente, doutora, eu não quero, já faz 2 meses, 3 meses que eu estou com essa dor, eu não quero mais isso, esse negócio aí, essa tua técnica, essa endoscopia vai poder me melhorar minha dor na perna, assim, ela não vai mais voltar, eu vou ter que ficar fazendo alguma coisa? Não. Se nós retirarmos a tua hérnia e a tua dor ela vier da tua hérnia, você vai melhorar e a gente vai fazer o tratamento que é definitivo. Então, os pacientes têm vindo já muito para buscar isso, tá? É uma mudança de comportamento dos caras muito, muito interessante, né? Porque eles não têm medo da endoscopia, muito pouco medo. Apesar de que a gente tem muita gente que não é cirurgião de coluna fazendo endoscopia em muitos lugares, tá? Aí em Salvador tem muita gente, mas as complicações a gente vai ter que acessar, né? O cirurgião de coluna vai ter que acessar, vai ter que tratar como sempre foi, tá? Então, a gente pede que todo mundo tenha muito cuidado com isso, né? Quando for realmente uma endoscopia para entrar no canal, para adentrar o canal, tá? Nas indicações, certo? Então, normalmente são pacientes com dores radiculares, tá? Seja unilateral, seja bilateral, sintomas de claudicação, que são aqueles pacientes com estenose, sejam elas, novamente, na cervical, na torácica, na lombar, que é o nosso gold standard, mas são aqueles pacientes onde a gente tem uma sintomatologia radicular, e aqueles com claudicação, que são os pacientes com estenose, aquele paciente que não consegue ficar de pé por muito tempo, começa a ter dores irradiadas, ou mesmo aquele que tem muita dor axial, que nós chamamos, então a gente pode tratar o disco com endoscopia intradiscal, né? Fazer os procedimentos intradiscais, que é uma dissectomia, não deixa de ser, para melhorar essas dores axiais. Então, nós temos as hérnias de disco, elas podem ser hoje, elas podem ser as contidas, elas podem ser as protrusas, as extrusas, que é a grande indicação, né, que saiu na ANS para hérnia de disco ou extrusão discal, né, são aqueles pacientes que uma hérnia de disco extrusa, ela não vai absorver de uma intensidade muito grande, ela vai sempre ficar ali por ali, tá, incomodando e podendo deixar o paciente com dor. Então, a hérnia extrusa é uma das maiores indicações, tá? Protrusões discais, que é uma coisa muito controversa, que os pacientes têm dor, a gente vê uma protrusão, você olha aquilo, acha que é grande, não é, tudo mais, será que vem daí a dor? A gente vai lá e bloqueia, faz um bloqueio foraminal, o paciente melhora, ponto. Se a dor retornar, esse é um cara para você fazer uma dissectomia, tá? Por quê? Porque o sintoma dele tá diagnosticado, né? Os abaulamentos discais também. Não, mas abaulamento discal não se faz nada, se deixa o doente. Não é bem assim. Se o abaulamento discal estiver dando um desses sintomas, se estiver dando principalmente a dor radicular, e você fez uma infiltração e o cara melhorou, você pode oferecer para ele uma endoscopia. A gente está autorizado a fazer isso para quê? Para cortar o ciclo de uma vez por todas, tá bom? Uma grande coisa da endoscopia são as estenoses de canal, sejam centrais ou foraminais. Como eu disse, é uma técnica de acesso. Nós temos hoje endoscópios pequenos até os mais largos, de 8 milímetros, que permitem que você faça uma cirurgia de estenose de canal muito facilmente, usando os mesmos instrumentos de uma cirurgia aberta. Por incrível que pareça, hoje nós temos endoscópios com canal de trabalho que você usa um Kerrison, tá? Que você usa um Kerrison do mesmo tamanho ou quase do mesmo tamanho que uma cirurgia aberta. Então, não existe mais razão para você fazer uma cirurgia aberta. Não existe mais razão. Se você tem lá o teu médico, alguém que está te propondo uma cirurgia aberta para isso, hoje a gente não vê mais essa razão, tá? Na pior das hipóteses, o que pode acontecer? Você tentar fazer ela endoscópica e, por alguma razão, por N dificuldades que a gente pode ter, não conseguir completar a cirurgia, aí você vai pensar em ter que abrir realmente o doente porque você não conseguiu resolver. Mas se a gente for ver na literatura, a incidência de conversão, né, que você não conseguiu fazer e tem que abrir no mesmo ato cirúrgico, é muito pequena, tá? Demanda do treinamento e por aí vai. Agora, você depois não conseguiu resolver com a endoscopia, fazer uma cirurgia aberta, também existe essa possibilidade, tá? Mas ela é cada vez mais remota. Eu diria que as estenoses são os casos que mais isso pode acontecer.
porque mesmo abrindo o canal completamente, muitas vezes você precisa levantar o disco, você precisa fazer uma cirurgia realmente com recalibragem, as artrodeses, disco artificial, o que seja, tá? Nas listeses, por exemplo, que você vai ouvir muita discussão, mas na listese você não faz endoscopia, você tem que operar, porque vai abrir o canal. Incrivelmente, nós estamos mudando o curso das coisas. A listese se presta muito bem, uma listese, obviamente, que não tenha instabilidade, que você já fez um diagnóstico, fez uma infiltração, ele melhorou e tudo mais, é uma etapa que a gente está colocando antes de pensar em cirurgia. Então, por incrível que pareça, muitos pacientes se beneficiam, sim, com as endoscopias, principalmente as transforaminais, nas radiculopatias das espondilolisteses, tá? Óbvio que se é um grau 2, grau 3, começa a ter menos indicação, mas grau 1, grau 2 é o que a gente mais tem feito, certo? E avaliando o doente, se é só radicular, se ele tem outras coisas. Não estamos aqui falando em, você tem uma espondilolistese, o cara tem uma claudicação, tem uma dor axial, não consegue ficar de pé, não consegue fazer nada, não é só uma radiculopatia. Você tem que pensar que talvez esse caso não seja para endoscopia, seja para cirurgia, tá? Grau 3, grau 2 para frente, grau 3. Então, tudo com um pouco de parcimônia e de conversa com o doente para entender o que o paciente faz, tá? Não pode ter instabilidade, sem dúvida nenhuma, essa história aqui, porque vai fazer instabilidade pós-operatória, só se o cara for muito, muito agressivo, e aí não é uma indicação para endoscopia, tá? Você não pode ter uma agressividade em excesso. Discite é uma coisa também que está aparecendo muito, você pode lavar um disco? Pode. Dessas dissectomias que a gente tem visto, que se faz muito aí pela cidade, a gente tem recebido no consultório alguns casos com discite, infecção dentro do disco, por cirurgias abertas, por endoscopias, por dissectomias, por N coisas, tá? Pode ser tratado com uma endoscopia? Pode. É uma maneira que você tem de limpar aquele disco, de não agredir o doente, de não ter que já tirar aquele disco, fazer uma artrodese, fazer uma cirurgia maior. Então, muita gente tem pensado em fazer o tratamento da discite através das dissectomias, tá? E a gente tem visto aí, o pessoal tem mostrado resultados bons até, né? Eu, graças a Deus, não tive que fazer nenhuma. Nem dos meus casos, e os casos que eu tive eram casos graves que eu tive que operar, tá? Mas a gente tem visto na literatura que isso tem aumentando. Então, até mesmo da discite, a gente vai poder tratar com os endoscópios, certo? Não sei se as indicações, eu acho que mais ou menos isso, né? Outras que eu falei antes, o que seriam os outros, né, das indicações, seriam as fusões endoscópicas, as artrodeses que a gente faz, e ao invés de ter que abrir e fazer cirurgias abertas, a gente vai poder fazer por esses pequenos orifícios. Nós já estamos planejando aí as artrodeses pela via lateral, que a gente vai usar o endoscópio, vai fazer um cagezinho pequenininho, ou seja, não vai mais abrir, tá? Então, é uma coisa bem, bem interessante. Isso é a próximo step, tá? Next step vai ser isso. Está todo mundo trabalhando um pouco em cima disso, certo? Vamos lá. Todas as indicações são coisas muito amplas, tá? Dizendo nas indicações que a gente pode mexer em qualquer hérnia, assim, fora a torácica e a cervical, que ainda estão com alguns casos restritivos pelo tamanho da herniação, por exemplo, né? A lombar é um segmento que a gente tira quase tudo, tá? É incrível. Nós temos algumas contraindicações, que essa aqui é uma contraindicação muito relativa. Por exemplo, hoje a síndrome da caldoquina, dependendo do tamanho da hérnia que você tem, você tira pela endoscopia, tá? Dependendo do teu tratamento, se você tem um material adequado, se você tem uma cânula grande, né? Temos cânulas de 8 milímetros, né? 8, 9 milímetros, ou seja, é uma cânula idêntica a uma cirurgia aberta, não é? Então, essa síndrome da caldoquina, que sempre foi uma emergência, ainda é uma emergência, você pode fazer o endoscópica? Pode, né? Então, são contraindicações que essa já é uma situação que já está caindo, é uma situação que ela é já controversa, né? Nas instabilidades grosseiras, sim, essa é uma situação que, se você tem uma instabilidade muito grande, tem uma vértebra muito doente, você até pode pensar em fazer uma endoscopia para liberar alguma dor radicular, mas não vai tratar toda a patologia do doente, tá? A dor axial não se trata com endoscopia, não se trata com endoscopia transforaminal, por exemplo, ou somente com descompressão. Nós temos que buscar o tratamento das dores radiculares, certo? Deformidades é uma situação que a gente não tem muita indicação para a endoscopia. Se for uma dor radicular, você pode ter uma escoliose, você pode ter outras deformidades, que essa compressão neural que a gente tem, por exemplo, ela pode ser tratada com endoscopia. Então, essas contraindicações que eu estou falando aqui,
já estão caindo por terra. Eu diria que muitas dessas a gente não vai mais nem falar, a gente vai escolher aquilo que vai fazer. Então, essa contraindicação, eu acho que eu botaria um ponto de interrogação nisso. O que realmente são contraindicações para uma endoscopia? Porque ela é só uma técnica de acesso, tá? As hérnias muito grandes, como eu falei antes, cirurgiões menos habilitados ou com menos cuidado, era uma contraindicação antigamente, porque nós não tínhamos equipamento adequado. Hoje, eu diria que isso acabou. Eu acho que essas contraindicações que nós temos aqui, eu diria que elas são relativas, né? A instabilidade grosseira, eu diria que ainda talvez permanecesse. Por quê? Porque aí tem várias coisas associadas, se é dor axial, se não é e tal. A instabilidade grosseira ainda continua uma situação um pouco discutível. A gente discute muito ainda quando se junta para ver os colegas lá fora, os americanos, os alemães, o pessoal lá fora que está fazendo isso há muito mais tempo que a gente já, em bases regulares, tá? De lá que vem a maioria da nossa casuística, Coreia, né, China, esses lugares aí que fazem há anos, a Índia, tem um colega que eu fiz um fellow lá com ele também, desses aí agora, que é o Girish, que é um cara que tem, sei lá, mais de 6.000 cirurgias hoje, ou seja, a Índia hoje é um foco disso, hoje a Índia é um centro de estudo onde a gente vai, por incrível que pareça, tá? Onde mais? Aí, complicações. Quais complicações que nós podemos ter? Dependendo do que você fizer, principalmente nas interlaminares, são as lesões durais e radiculares, porque você vai mexer de uma maneira descuidada, se não tiver cuidado, você pode ter lesões durais e radiculares? Pode, são as maiores complicações que nós temos, né? Mas a grande vantagem disso é o quê? As radiculares são lesões como qualquer outra, tá? Mas as lesões durais, numa cirurgia aberta, numa cirurgia tradicional, você tem um problema muito grande, você vai ter dificuldade, vai ter fístula, vai ter vários outros problemas, tá? E já na endoscopia, hoje, se você fizer um fechamento bem apertado, você conseguir fechar as fáscias e tudo mais, você vai conseguir não ter problema com essa lesão dural. O paciente ficando quietinho, ele vai fechar e não vai ter a fístula, por incrível que pareça, tá? As disestesias que nós temos são coisas relacionadas à manipulação. Eu hoje tenho feito, como eu sempre fiz nos meus casos, se eu tenho uma hérnia um pouco maior, se eu tenho um paciente que é um pouquinho mais, estou vendo que é um caso mais apertado, mais complexo, eu sempre uso a monitorização intraoperatória. Isso vai me dar uma segurança, uma tranquilidade, vai nos ajudar, sem dúvida, a poder mexer mais ali dentro do canal, tanto no canal como no forame, nos dá segurança para o paciente. Então, essas disestesias a gente tem condições de resolver, tanto com a técnica como eu gosto da monitorização intraoperatória. Me dá ideia se eu estou mexendo demais nessa raiz aí ou não, tá? Infecções, obviamente, como qualquer procedimento cirúrgico, né? As infecções são coisas que a gente tem que cuidar. Elas são muito menos incidentes aqui, sim. Por quê? Porque você vai lavando o tempo inteiro e aspirando o tempo inteiro. Então, é como se a gente lavasse o teu foco cirúrgico por N vezes, tá? Então, a infecção, uma incidência muito, muito baixa, né? A discite é a coisa mais delicada que a gente tem. Cefaleia, quando você tem lá uma ruptura da dura e o paciente vai ter a lesão da dura, tá, vazamento do líquor, como se fosse uma fístula normal de uma cirurgia grande, a cefaleias por tração, por isso. Então, também se resolve, mas é uma das complicações que a gente tem, certo? Então, esse Hoglan, que é um cara muito conhecido aí no meio, ele tem ao redor de 5%, tá? E todas elas estão relacionadas à habilidade do cirurgião e da qualidade do equipamento que se tem. Você vai melhorando, essas complicações vão reduzindo, tá? Então, os medos que nós tínhamos nas lesões durais, nas fístulas, reduziu muito com a endoscopia, por incrível que pareça, tá? Uma coisa muito interessante. É ao redor de 5%, certo? E essas complicações a gente vai ter que resolver como cirurgião de coluna, a gente vai ter que entrar, abrir, descomprimir, às vezes até abrir, fazer um enxerto, alguma coisa desse tipo, sutura, e às vezes até fusionar, tá? Porque nem tudo consegue resolver. Por exemplo, as infecções, às vezes você tem que fazer uma cirurgia aberta para tratar de CIT, que nós fizemos na endoscopia, por exemplo, tá? Vamos lá. Procedimento na coluna lombar. Nós temos alguns focos, certo? A gente pode fazer transforaminal e interlaminar. Então, aqui eu estou te mostrando a transforaminal, onde nós usamos o forame, que é essa parte aqui do disco, por onde sai a raiz, tá? entre o espaço vertebral e outro, né? Onde está o disco intervertebral, onde as hérnias aparecem. Então, nós acessamos, eu gosto dessa técnica, que é uma técnica onde a gente usa o Tonshide, que é também uma técnica de acesso, ele vai fazer um orifício para a gente botar o nosso endoscópio e poder trabalhar lá dentro. Eu faço todos os meus casos com esse aparelho. Não gosto de usar a broca, porque eu acho que só a broca
ela pode dar mais desestesia, é uma questão de preferência, tá? Mas isso aqui me facilita a cirurgia, me dá ganho, assim, de tempo absurdamente. É óbvio que tem que ter cuidado, tem que saber aonde está indo, porque, veja, é um material cortante, é um material que tem, é uma broca, na verdade, não deixa de ser, tá? É uma broca, então a gente tem que estar cuidando, né? Mas essa é realizada através do forame intervertebral, ou seja, nem dentro do canal eu não tenho que entrar. Se fosse interlaminar, a gente teria que entrar mais dentro do canal. Aqui no forame a gente acessa o canal por baixo, aquele cantinho ali embaixo da faceta, por ali a gente consegue fazer quase todos os procedimentos, tá? As estenoses são um pouco mais complicadas para usar a técnica transforaminal, que é uma coisa que vai evoluindo cada vez mais. A gente fazia muito menos coisa, hoje a gente está fazendo muito mais procedimentos pelo transforaminal, inclusive as estenoses, tá? Aliviando os sintomas radiculares. Então, a técnica transforaminal, nós temos aí a técnica transforaminal, ela associa, por exemplo, veja uma hérnia grande dessa, a gente pode fazer pela transforaminal, se ela não estiver completamente central, se ela estiver um pouquinho mais para o lado do forame, facilita a nossa vida. Então, aí nós conseguimos fazer transforaminal muito mais facilmente. Então, procure sempre aquelas que estão um pouco mais foraminais, né? Mais laterais, tá? Aqui mostrando como é que é, paciente deitado, ou sedado, ou anestesiado. Então, nós temos a cânula chegando aqui, tá? Cânula de trabalho. E aqui essa cânula de trabalho, aquele era a nossa cânula de punção, então ela posicionou, ali está entrando o endoscópio agora, um videozinho rápido. Essa imagem que a gente tem, não está uma imagem muito boa, mas aí você vai tirando, ressecando todo esse material que você está vendo aí dentro, que está, o quê? Comprimindo a tua raiz, né? Aqui ele vai tirar uma herniazinha, acho que a gente vai mostrar. Ó, deixa eu rodar um pouquinho. Vou pegar agora. Então, é aquela história que a gente teria que tirar só hérnias pequenas e só foraminais, não é mais, não. Olha o tamanho dessa. Ó. Essa é uma hérnia, uma técnica transforaminal para tirar uma hérnia que está dentro do canal. Tá? Olha o tamanho. Tá vendo? Aqui, canal. Então, já vai começar a pulsar. Aí você finaliza a cirurgia, né? Quem está usando o cautério, está fazendo as partes aí de finalização, terminou, vai tirar. É um tubinho como esse. Acabou. Então, veja, uma hérnia grande como aquela, que você antigamente teria que fazer até uma cirurgia aberta, não, hoje a gente consegue fazer outras coisas, tá? Isso aqui é uma técnica interlaminar, né? Deixa eu ver se eu consigo segurar um pouquinho. Técnica interlaminar. Aqui está o foco, né? Nós vamos fazer o quê? Ao invés de entrar pelo lado da coluna, nós vamos entrar pela parte posterior interlaminar, como a maioria das dissectomias eram feitas, tá? Através da lâmina. A agressividade disso é muito pequena. O paciente, por incrível que pareça, não sente dor, sente muito pouca dor. Os pacientes vão embora logo depois do procedimento, tanto uma como a outra. A transforaminal é muito mais rápida. Você dá alta para o paciente em 1, 2 horas, o cara está indo embora para casa, por incrível que pareça, tá? A incisão tem 5 a 8 milímetros, depende da cânula que você usa, e aquela síndrome pós-laminectomia é muito menos incidente na endoscopia, na interlaminar, do que era antigamente. Quando a gente abria um canal para fazer uma hérnia, o paciente, você melhorava a dor dele, mas deixava a fibrose, e o paciente continuava muitas vezes com dor, porque você deixou lá o que é a síndrome pós-laminectomia, que é fibrose, que é manipulação excessiva da raiz, dando aracnoidite e tudo mais. Essas técnicas, quando são menos agressivas, reduzem a incidência disso, tá? Cada vez mais a gente está tendo os papers aí, os trabalhos mostrando que vale a pena, certo? Deixa eu continuar o videozinho aqui, ó. Essa é uma técnica interlaminar, né? A situação é a mesma, né? A cânula está aqui para a parte de trás, nós vamos entrar no canal. Aqui ele está entrando no canal, lá embaixo está já o canal, as raízes, tá? E está abrindo o ligamento amarelo, que vocês estão vendo aqui, né? Isso é que ele está abrindo aqui o ligamento amarelo, tá? Está tirando aí um tecido, uma gordurinha que tem em cima, tá? Ali embaixo já é o nosso foco, ó. Aí ele vai arrastar, isso é a raiz, tá? Está arrastando a raiz, e aqui embaixo, o que a gente enxerga, aqui embaixo nós temos a hérnia. Ele vai tirar aí, tá? Ó, vai rodar a cânula, girou a cânula, apareceu a hérnia, olha aí. Saiu fora quase sozinha, ela pula na mão da gente, tá? E aí você vai tirar, ressecou, e é um tubinho aí de 6, 7 milímetros. Ó. Mas isso estamos dentro do canal, isso já é uma cirurgia intracanal, certo? Aí liberou, olha como está mais folgada essa raiz, olha como ele mexe,
Antes não conseguia, estava tudo muito apertado, tá? Lá está mostrando a pinça, onde ele está, olha lá onde ele chegou, certo? Então, essa é uma técnica interlaminar, que é, eu diria assim, uma técnica, talvez a mais comum para alguns níveis, por exemplo, L5, a técnica interlaminar é a mais comum, os outros níveis, a mais usada, talvez seja a transforaminal, tá? Depende da patologia, mas basicamente isso, L5, S1, eu diria que é o gold standard, seria uma interlaminar. E a gente está mudando isso também, talvez o transforaminal chegue num ponto aí muito próximo, tá? Aqui a gente vai falar um pouco de cervical. Pode-se fazer essas técnicas da cervical? Como é que se faz a cervical? Isso é a cervical, tá? Veja, esse é um orifício de uma paciente minha, ponta da caneta mostrando, esse aqui foi em 2 níveis, uma aqui e a outra aqui embaixo, né? Veja a hérnia que ela tinha, então esse tipo de hérnia que nós temos aqui, a gente pode tratar com uma endoscopia dessa maneira, tá? 5 a 6 milímetros, vai ser interlaminar, a gente vai abrir o forame, vai abrir o canal e vai ressecar essa hérnia que a gente está vendo aí, tá? Essa é a técnica cervical. Aí nós temos aí um pouco do vídeo mostrando também, esse é o sangramento da cirurgia, tá vendo? É isso aí, um orifíciozinho, só o bisturizinho, tem 5 a 6 milímetros. Aqui, nós estamos vendo aqui a cânula, né? Ele vai mostrar lá, tá? Mas esse é o tubinho por onde esse é o dilatador. Aí vem a cânula de trabalho. Tá aqui, né? Nós vemos aqui o tubinho encostado lá na faceta, tá? Entrou. Esse é o nosso cânula de trabalho. Aí vem o vídeo, né? Com esse soro que vai lavando, vai limpando. Ele, ao mesmo tempo, ele faz a hemostasia. E aqui a gente vai começar a chegar, ó. Então, esse tá próximo à entrada do canal, né? O canal está aqui embaixo, ele vai abrir, vai tirar essa parte óssea, que é o V, que nós chamamos, né? O V-point, então ele está debridando, está fazendo aí a abertura da lâmina para poder entrar lá embaixo, tá? É um material muito pequeno, 3, dependendo da cânula que se usa, de 3 a 4 milímetros. Eu tenho usado uma cânula maior, que é uma cânula de estenose, acelera muito a nossa cirurgia. A gente consegue trabalhar, muitas vezes, bem mais rápido. Aqui ele está limpando, abrindo a lâmina, as raízes estão lá embaixo, né? A raiz está lá embaixo, tá? E aqui ele vai manipular a raiz para cima, para o lado, né? Agora para o outro lado, a hérniazinha está ali embaixo, ó, aqui ele já está puxando a hérnia, tá? A raiz está aqui, ó, certo? Uma grande vantagem é a magnificação, é bem grande, a gente consegue enxergar, é um procedimento bem seguro, tá? Tirou a hérnia, pronto, certo? Então, vamos lá. Na coluna torácica nós temos poucas coisas. Essa apresentação que eu fiz na Sul-América, não botei muita torácica para a gente não polemizar, mas pode ser feito na torácica também, tá? Da mesma maneira, transforaminal ou até interlaminar, vindo para fora e por aí vai. Tá vindo bem lateral, a gente consegue. Aí o material utilizado, acho que não é muito o nosso foco aqui, mas esse é o endoscópio, né? Os dilatadores, aqui as cânulas de trabalho, que a gente chama, né? Cada uma tem uma perspectiva de visão diferente. O bipolar, que é o que mudou a nossa vida. Sem isso, a gente não conseguia operar, a gente conseguia fazer um caso, iniciava a cirurgia, daqui a pouco sangrava e você não conseguia mais continuar a cirurgia, tá? Isso permite que a gente continue sempre. As pinças, onde nós puxamos as hérnias, esse é o Tom Sheed, que é o que eu uso para fazer transforaminal e até mesmo interlaminar agora, em alguns casos, mas acelera muito a nossa cirurgia. As brocas, todas elas, né? Aqui as bombas de pressão para manter o sangramento, hemostático, antifibróticos e alguns materiais que nós usamos, tá? E aí, eu diria, por que usar a endoscopia? Qual a razão? Por que você não faz aberta? Primeiro, porque eu vou agredir menos o meu doente, vou ter menos fibrose lá dentro, tá? Vou manipular menos os nervos, né? São instrumentais minúsculos. Ela retira a hérnia, sim, ela retira a hérnia, ela é efetiva. Antigamente tinha essa dúvida, né? Hoje não tem mais essa dúvida. Cada vez nós estamos usando para casos maiores, né? Seja protusão, seja hérnia, seja o que for, estenose, né? Estenose de canal é uma grande foco de indicações hoje, a estenose, né? Uma taxa de infecção muito baixa, um sangramento que é muito pequeno, não nos atrapalha, né? Alta no mesmo dia, você faz, dura 30, 40 minutos, uma endoscópica transforaminal, a interlaminar talvez dure um pouquinho mais, mas o paciente faz e vai embora no mesmo dia. Podemos usar na transforaminal sedação e local, né? O paciente gosta disso, né? Ou nas interlaminares teria que ser geral, né? Mas na transforaminal, a maior parte delas, então, a gente pode fazer com sedação, se quiser anestesia também, tá? A infecção mínima, alta do mesmo dia, é uma facilidade para a gente conseguir a sedação do paciente. Isso é uma coisa que, aos olhos do doente, salta os olhos do doente poder fazer com sedação e não com uma anestesia, ter que usar tubo e tudo mais. É o grande chamariz disso, né? Anestesia local e sedação. O cara faz, vai embora para casa, conversando às vezes contigo,
porque ele acorda, se movimenta, e você vai sedando, vai fazendo devagarinho. O bom é que ele esteja bem sedado, tá? Mas isso que muda muito aí a nossa perspectiva, tá? Eu acho que era isso que eu queria mostrar um pouco para vocês, as perspectivas que a gente tem da endoscopia e o que ela está mudando aí na nossa prática. Sem dúvida nenhuma, a gente vai fazer muito menos cirurgias, artrodeses e outras coisas, se a gente basear a nossa prática na endoscopia. Que é isso que eu estou fazendo hoje aí. A gente já faz há muito tempo, mas agora as coisas mudaram demais, assim, absurdamente, tá? Eu acho que a minha apresentação é mais ou menos isso, para tentar falar um pouco sobre a endoscopia. Perfeito, muito obrigado, doutor. A gente abre agora para as perguntas. Já tem uma pergunta no chat aqui escrita. Eu vou ler aqui, então. Doutor Juliano, paciente com perda de força muscular de forma aguda em membro inferior e isso sendo secundário à hernia discal, configura algum problema? A eficácia é semelhante aos quadros de dor? A eficácia da endoscopia nesse tipo de patologia, não sei se eu entendi bem, vamos lá. A eficácia não está baseado vamos dizer assim, na técnica que você usa se você fizer as duas técnicas bem feitinhas, ou aberta ou endoscópica. O que vai fazer com que ele melhore é a ressecção da tua hérnia. Se você vai ressecar ela completamente ou não, também é um outro ponto, tá? Mas, com certeza, se você tem uma hérnia e você tem um déficit, tem dor, e você ressecar a tua hérnia ou aberta ou endoscópica, você vai melhorar. Né? Exatamente. Quem quiser fazer pergunta, está branqueada a palavra. Boa noite. Boa noite. Uma pergunta. Em casos de pacientes com dor crônica, onde já houve uma neuroplasticidade, existe alteração em relação aos pacientes que ainda não atingiram esse quadro? Em relação ao resultado, a eficácia, o resultado? Não entendi a tua pergunta. Relacionado à endoscopia? Isso. O resultado, a eficácia do procedimento demonstra alguma diferença entre pacientes agudos e pacientes crônicos? Pacientes já com neuroplasticidade, com dor nas plásticas? Tá, entendi. A endoscopia, na verdade, é uma técnica de acesso, certo? Se você pegar este paciente e você fizer uma dissectomia, ressecar a hérnia dele, quando ele já tem uma lesão, as coisas são semelhantes, tá? O que a gente vai ter na endoscopia é a possibilidade de fazer um procedimento menos agressivo num cara que já tem alguma patologia, então você agride ele menos. Então, na minha opinião, a endoscopia vai ser benéfica para esse paciente, ao invés de abrir, porque ele já tem lá uma alteração da raiz, ele já tem uma dor crônica, ele já tem todas essas coisas, porque a hérnia dele está lá há muito tempo, a estenose está lá há muito tempo. Quanto menos agressivo eu for, mais eu beneficio esse paciente. Mas retirar ela ou aberta ou fechada vai ter uma vantagem na endoscopia. No meu ponto de vista, a gente tem uma vantagem endoscópica, sim, sem dúvida. Porque eu vou estar agredindo menos. Não sei se consegui te falar. A aguda, eu diria que sempre, quanto menos agressivo você for, melhor. A aguda também são os melhores resultados, e quando você está no início do quadro, né? Mas sempre endoscópica, tá? E mais uma pergunta, com quanto tempo após o procedimento o paciente é liberado para reabilitação? Na verdade, eu tenho com os meus doentes, quando a gente abre o ânulo demais, eu deixo 15 dias o paciente sem fazer esforços físicos, vidinha normal, ele volta a trabalhar, volta a fazer suas coisas, tá? Até 15 dias a gente tem aquele, vamos dizer assim, aquele fechamento primário, e com 30 dias a gente acredita que o ânulo já esteja mais fibrosado, aquela fibrose mais intensa, que evite que o paciente tenha novas herniações, tá? Então, eu nos meus doentes, com 15 dias, eu já faço alguma coisa de fisioterapia para ele, de reabilitação e tudo mais. Quando a gente não abre o ânulo, quando você não resseca, é diferente, tá? Quando eu faço só transforaminal, por estenoses, por outras causas, aí é muito mais rápido do que quando nós abrimos o ânulo, tá? O ânulo é que nos mantém um pouco fazendo com que o paciente fique mais quieto, mais parado, sem dar carga axial, porque esse movimento vai jogar mais fragmento para fora se o ânulo ainda estiver aberto. Mas quando a gente não mexe no ânulo, a reabilitação é quase que imediata, aí 1 semana, 10 dias, já cicatrizou tudo aquilo, você pode começar com algumas coisas. Mas quando você abre o ânulo, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado com ele.
Perfeito. Tem alguma contraindicação em relação ao movimento, seja ou de carga, alguma contraindicação específica, algo que não deva ser feito? Como qualquer procedimento, eu sempre faço com que os meus pacientes tenham uma certa restrição aos esforços físicos, certo? Principalmente nesses primeiros dias. Mas os pacientes voltam a trabalhar, se não for um trabalhador braçal, óbvio, né? Se for uma coisa administrativa, trabalham de casa, têm trabalhado do hospital. Às vezes eu tenho que internar um paciente para fazer uma hernia na urgência, porque o cara está lá com muita dor, a gente interna ele e fica esperando que a autorização saia, porque senão vai demorar 1 ou 2 meses, os convênios estão muito complicados aí, e o paciente está com muita dor, interna ele para tratador, a gente já pede a endoscopia para ele, por exemplo, né? Então, esse pessoal tem trabalhado do hospital, né? Não fazendo esforços físicos, eu não tenho restringido os pacientes, não. Seria sem impacto, inicialmente, né? Sem impacto, tá? Não pode ter carga axial. Então, abrindo o ânulo até aqueles 15 dias inicialmente e os 30 dias finais, onde o ânulo vai estar mais fibrosado, tá? Se a gente não abrir o ânulo, mais rápido ainda para que ele voltar. Mas eu sempre faço nos meus doentes a carga axial, sempre exercícios de impacto, atividades de impacto, eu restringo. No momento em que o paciente volta à atividade física, no momento em que ele voltar a realizar algo mais de impacto, existe, você já sabe qual a chance do disco voltar a herniar? Existem alguns números aí, a gente não tem isso dentro da endoscópica ainda, tá? Mas a gente sabe que o disco, se ele continuar degenerando, ele pode fazer novas hérnias? Pode. O que a gente sabe é que eu diria assim, lá no pós-operatório imediato, de 5% a 10%, tá? Agora, depois, com mais tempo, você vai cair aí na parte degenerativa. É um número difícil de te dizer qual que é a chance real de que ele faça uma nova hérnia. Do nosso procedimento, eu diria que aí 30 dias, 45 dias, já está aquilo mais fechado, tá? Então, eu diria que aí 5% a 10% no pós-operatório. Obrigado pelo esclarecimento e parabéns aí pela explanação. Tá bom, obrigado. Com quem que eu estou falando, que eu não cheguei a não abrir aqui? Meu nome é Vitor Guida, eu sou fisioterapeuta da Sendor. Ah, tá bom. Tá legal, Vitor. Não, pode começar, quanto mais rápido, melhor. Ok, obrigado. Professor, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Pacientes que foram submetidos à cirurgia aberta de coluna prévia e que, no caso, que permanecem com dor e com alguma hérnia ou alguma outra, diria, apresentação que necessite de cirurgia, é indicado fazer a cirurgia endoscópica ou a cirurgia aberta? Isso depende muito do treinamento do que nós temos, tá? A cirurgia endoscópica, se você tiver condições de fazer uma dissecção bem feita, se for uma nova hérnia, por exemplo, a gente tem feito as revisões endoscópicas, ela pode ser transformada numa aberta? Pode. O maior risco que nós temos é de que durante a gente não consiga evoluir, não consiga progredir e você tenha que abrir. Isso sempre existe, esse risco. Mas eu diria hoje que se não foi uma cirurgia aberta completamente, foi uma microdissectomia que foi feita, a endoscópica vai funcionar. Pode ser que você não consiga por N razões, mas cada vez mais a gente tem visto o pessoal insistir na endoscópica mesmo nas revisões, tá? Mesmo nas reherniações. É óbvio aí, né, Claude, se você tem uma descompressão muito grande, o cara fez uma artrodese aberta completamente e por alguma razão fez só posterolateral, né, tirou o disco, mas fez uma fusão mais posterolateral, mexeu lá dentro do canal, fez uma dissectomia, e aí o paciente faz uma nova hérnia, porque ele não tirou todo o disco. Se você mexeu demais ali atrás, eu sou da linha que você tem que estar sempre preparado para ter que abrir, tá? Então, você pode iniciar, pode tentar, mas talvez você tenha que abrir isso e fazer aberto. É uma das situações que nós temos que estar sempre preparado nas fibroses, nas reintervenções, para talvez ter que fazer aberto. Perfeitamente. Hoje, em Salvador, o senhor tem realizado os procedimentos endoscópicos de coluna em que hospitais ou que serviços? Na verdade, a gente tem feito aí na Sendor, os meus casos praticamente são quase todos aí dentro da Sendor. Os procedimentos são feitos nos hospitais da cidade e principalmente baseado naquele plano de saúde, se ele me dá esse hospital, aquele hospital, mas todos os hospitais de Salvador sempre fizeram as endoscopias, todos eles, tá? Não existe uma restrição, só posso fazer nesse ou naquele hospital, não.
em todos eles. O que nos dá a restrição é o teu plano de saúde, o plano de saúde do doente. Olha, eu não tenho no meu plano de saúde tal hospital, vou ter que fazer em tal hospital. É isso que nos bloqueia, tá? Na verdade, a gente está até caminhando para que as endoscopias possam ser feitas em clínicas. Nós estamos pensando nisso, porque a endoscopia é um procedimento tão pequeno que a gente não precisa do ambiente hospitalar mais, tá? Um centro cirúrgico pequeno, modesto, não precisa ser de um grande hospital, você pode fazer as endoscopias lombares, principalmente. Torácicas, não sabemos ainda, cervicais, elas demandam um pouco mais de cuidado, mas as lombares, sim. Muita gente, lá nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu treinamento, por exemplo, em Phoenix, onde o Tony Yang estava, eu fiquei lá 30 dias com o Tony Yang, ele não vai no hospital, ele tem a clínica dele, onde ele tem um mini centro cirúrgico, ali ele faz as endoscopias, tem o anestesista, tem tudo. Então, hoje, nos Estados Unidos, são muitos e muitos os centros pequenos, onde você faz o bloqueio, faz a endoscopia e faz os tratamentos. Precisa do hospital para coisas de complexidade maior. Os planos até gostam disso, porque existe uma economia dentro disso. Então, invariavelmente, nós vamos fazer esse movimento aí em Salvador também, de tentar escapar dos hospitais. Perfeitamente. Uma vez que agora já existe o cadastro, né, para a realização do procedimento no serviço público, como está configurado isso hoje, Brasil e Salvador, professor? No serviço público ainda ele é de uma maneira por benemérito, né? Ou seja, não tem custo, você vai ter o material, a empresa vai te dar o material, mas isso não é pago no SUS, não existe, tá? Uhum. Então, você vai fazer para os residentes, você vai fazer isso dentro desses hospitais, porque alguém levou o material, o residente precisa saber. Então, os hospitais públicos não existe endoscopia ainda, tá? É feita dessa maneira, você tem o material, você vai lá fazer, porque você gosta da técnica, quer beneficiar o doente e tudo mais. Mas não existe remuneração. Perfeitamente. Em relação ainda ao paciente com dor, professor, quais são os outros cuidados, além dos já citados agora, em relação à reabilitação? Paciente que fez procedimento, por exemplo, era um paciente, como o senhor falou ali, de uma hérnia cervical. Que outros cuidados, assim, normalmente são de orientação para o paciente? Na verdade, os cuidados são muito semelhantes, tá, Cláudio? Ao mesmo ano no que nós abrimos aí na cervical, a gente tem que dar os 15 dias e tem que dar os 30 dias. Então, numa cervical que você não precisa tanta amplitude de movimento, o cara não está com uma contratura como nos membros inferiores, o cara já vem lá com uma contratura, um encurtamento. Na cervical tem menos isso, né? Tem menos encurtamento, tem menos contratura. Então, eu diria que na cervical a gente também não tem muita reabilitação. Se você fizer um isométrico com ele ali em 15 dias e depois em 30 dias, dá uma liberada para ele fazer alguma coisa um pouco mais pesada, eu acho que nós seguimos a mesma regra. Eu sigo essa mesma regra, tá? Não existe uma receita de bolo. Nenhum artigo diz, 15 dias é o máximo, 10 dias, não existe isso. É uma coisa muito de cuidado. O que a gente sabe é que lá pelo 30º dia, esse ângulo está bem mais fechado, bem mais estável, tá? Mas eu diria que na cervical é talvez até um pouco mais fácil do que na lombar. A lombar tem mais carga, né? Você tem mais compressão, que a cervical tem menos. Então, na cervical, eu sigo a mesma regra. Em 15 dias, o paciente está fazendo algum isométrico, alguma movimentação, e por aí vai. Perfeito. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Deixa eu olhar o chat aqui. Claude, diga. Eu queria agradecer a doutor Juliano, adorei a palestra, e para mim, né, que trabalho também, sou fisioterapeuta, trabalho com paciente com dor, trabalho com movimento, esclareceu bastante, também tira um pouco aquela crença, né, que acaba limitando o encorajamento do paciente, às vezes, em fazer a opção, né, em buscar o especialista, né, para, de alguma forma, poder ajudá-lo, por conta da própria crença que os pacientes criam em relação à cirurgia de coluna. E esclareceu bastante, né, a técnica foi ficou muito clara para mim, e acho que vem a ajudar, né, os meus pacientes aí, que ficam, às vezes, indecisos, e como eles têm uma convivência muito grande com o fisioterapeuta, eu acho que é muito importante.
Sabe que eu Obrigada. acho uma coisa bem importante que a gente está vendo agora, que é o quê? Que, por exemplo, a fisioterapia a gente não vai deixar, o paciente não vai deixar de fazer, tá? Porque quem tem uma hernia de disco, uma pequena quantidade não tem mais nada no disco, não tem mais nenhuma dor. Todos eles têm alguma coisa de dor crônica. Então, a gente não vai se afastar do físio. A gente não vai se afastar dos bloqueios. Nós vamos resolver essa dor radicular. Mas o resto da patologia da coluna, a gente vai continuar tendo que fazer a fisioterapia. Eles não vão se afastar da gente. Eles não vão se afastar da fisioterapia. Eles não vão se afastar dos bloqueios, não. Né? Nós temos aí uma janela, que é a janela para melhorar o quadro dele. Mas o cara vai ter que continuar fazendo o resto. Tá? Então, por isso que eu acho que a gente vai trabalhar cada vez mais junto. Eu acho que o que vai acontecer é que aquela fisioterapia que você fica prolongando o doente, às vezes a gente tem doentes aí, às vezes, fazendo meses e meses, e a hérnia do cara está lá, e não vai sair de lá, né? Vai melhorar, mas não vai sair de lá. Então, isso a gente está encurtando. Os pacientes têm vindo, assim, com 1,5 mês, 2 meses, porque eu não quero mais essa dor, eu não quero saber se ela vai reabsorver em 6 meses, eu quero melhorar agora, né? Já estou há 30 dias, eu não aguento mais, eu estou com perda de força no meu pé, eu quero resolver isso. Existe alguma maneira? Existe. Endoscopia, tá? Lesões neurológicas, eu até não falei muito, porque é uma coisa que cada um está tendo aí a sua experiência. Eu tenho usado agora, mais do que nunca, a monitorização intraoperatória. Como eu já uso nas minhas cirurgias, eu nunca fiz uma cirurgia de coluna sem monitorização intraoperatória. Sempre eu peço. Algumas vezes os convênios não liberam, porque ela briga e tudo mais, mas hoje em dia é muito difícil a gente não ter, já está na lei também, tá? Então, eu opero sempre com monitorização intraoperatória. E nas endoscopias também vai nos ajudar, porque com a monitorização eu dou segurança para o doente. Eu digo, olha, nós vamos usar esse aparelhinho, eu estou com medo de mexer. Doutor, eu estou com medo de mexer aí, porque a coluna, tá, o nervinho está ali do lado. Bom, então vamos lá. A cirurgia é muito menos agressiva, e com esse aparelho eu consigo fazer para você uma cirurgia que, se eu estiver encostando nessa raiz, algum tipo de lesão qualquer, eu vou estar sabendo e eu vou parar. Porque esse é o grande problema. É o cara afoito, que eu sou super cirurgião, e eu faço tudo sem isso, não existe, tá? Esse é um cara que tem que rever seus conceitos, né? Então, se eu tiver essa segurança, se eu puder dar essa segurança para o meu paciente, para fazer uma cirurgia mais segura, que eu sei que a lesão neurológica você não vai ter, ou você vai reduzir ela ao máximo, porque eu vou estar te controlando ali, eu dou isso para o meu doente, e ele, quando ele ouve isso da gente, ele vem facilmente, ele embarca no nosso pensamento, ele embarca na nossa cirurgia, na nossa proposta de tratamento, e ele fica muito contente com isso. Então, para qualquer paciente que tenha alguma dúvida, você oferece a monitorização. Isso está fazendo com que as cirurgias deixem de ser aquelas cirurgias agressivas e com lesões. Na minha prática, eu não faço mais cirurgia posterior de artrodese há muito tempo. Já vocês aí da Sendor conhecem. A gente faz isso em Salvador há muito tempo, aqui em São Paulo, desde que eu vim dos Estados Unidos em 2007. Nunca mais fiz uma cirurgia posterior que não fosse estritamente necessária. As artrodeses que eu faço, todas elas ou são pelo lado ou são pela frente. Eu não mexo em nervo. Eu não entro mais no canal, né? Então, eu não tenho mais isso. A minha prática não tem mais esse problema. Eu falo assim, doutor, eu tenho medo de ficar paralítico. Não é assim, tenho medo de ficar paralítico. Veja bem, você fica paralítico em cirurgias mais altas. Aqui embaixo, nós estamos mexendo nas raízes, é muito menor a incidência, tá? E mesmo lesões radiculares, por exemplo, que a gente ouviu muito no passado, com a monitorização a gente consegue controlar, sim. Então, isso faz com que a gente tenha um paciente muito mais tranquilo, muito mais seguro, com muito mais aderência ao meu tratamento. Eu acho que é isso que você está me dizendo. Hoje a gente consegue encurtar o ciclo dele e, ao mesmo tempo, ele vai continuar sendo nosso doente, tá? Porque ele vai precisar da reabilitação. Isso nunca vai acabar. Perfeito, muito bom. Muito obrigado. Professor, assim, gostaria de agradecer bastante os esclarecimentos. 2 pontos eu gostaria de destacar, que eles foram fundamentais nas discussões aqui, na sua apresentação, e que é exatamente o esclarecimento, sobre a não agressividade excessiva, então, aquele descolamento muscular que existe na cirurgia aberta, né, a invasão de fáscia e etc., que isso acaba levando a outras complicações posteriores à cirurgia, fibrose, etc., e isso, sem dúvida nenhuma, é mais um componente que pesa nesse aspecto de dor e que ficou bastante esclarecido em relação a essa baixa agressividade da técnica.
E, segundo, em relação a este controle mesmo dos aspectos de segurança do que se deve se pensar e se ter de preocupação, que ficou também claro para a gente aqui. Gostaria de verdade de agradecer as informações prestadas para a gente, agradecer também a participação de todos aqui e colocar o convite, na verdade, mais uma vez, reforçar que a cada 15 dias estaremos com nossas sessões aqui abertas ao público, sempre com discussões de temas que se vinculem de uma forma direta ou indireta à atenção à dor, à atenção aos nossos pacientes. Muitíssimo obrigado, professor. Obrigado a todos que estão aqui assistindo. Um forte abraço. Conte com a gente aí, né, Cláudia? Uma iniciativa extremamente importante, extremamente válida, e eu acho que isso não vai parar aí, não. A gente vai ter muita coisa nova aparecendo e para poder ajudar os doentes aí dentro da clínica, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço aí o convite, sem dúvida. Estou sempre à disposição de vocês, tá? Muitíssimo obrigado. Um abraço, gente. Até mais.